Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos dar prosseguimento então naquela aula anterior, né? E vamos fechar aqui o assunto dessa semana. Na verdade, não é fechar o assunto da semana, né? A gente vai finalizar essa segunda aula da semana, onde a gente vai, digamos assim, continuar, né, estudando as funções mensuráveis. A gente ainda não vai esgotar esse assunto nessa semana, porque na semana que vem a gente também vai continuar estudando isso, tá certo? Mas a gente vai dar prosseguimento, né? Então aqui é o seguinte, olha, o que acontece? A gente está estudando, né, a mensurabilidade de funções com o intuito de estudar a integração de funções mais para frente. Então, já falei para vocês, né, que as funções mensuráveis, elas são basicamente aquelas que se comportam bem com respeito à integração, ok? Ou seja, na verdade assim, perdão, elas se comportam bem com respeito à sigma álgebra que está definido no domínio dessa função, tá certo? E por esse motivo, quando você tem uma função mensurável com respeito a um espaço com respeito à sigma álgebra de um espaço de medida, então isso significa que essa função ela é elegível a ser integrada, tá certo? Você pode tentar integrar ela. Claro, isso quando o contradomínio dessa função é a reta, ou então o conjunto dos números complexos, ou mesmo o conjunto dos números reais estendidos, tá certo? Só que esse conceito de integração, a construção da integração, ela é feita por partes. Então, o primeiro tipo de função que a gente vai aprender a integrar são as funções não negativas, ok? Funções reais não negativas. Então, a gente primeiramente vai aprender a integrar esse tipo de função, e uma vez que a gente tenha feito isso, quando a gente for estender esse conceito de integração para funções que têm como contradomínio o conjunto dos números reais inteiro, a gente vai fazer isso por meio de uma decomposição da função em termos de duas partes, que é o que a gente chama de parte positiva e parte negativa da função, ok? Mais para frente vocês verão isso. Mas dessa forma, tal como construído, para que a gente consiga, digamos assim, integrar uma função, chegando em R ou então em R estendido, vai ser importante a gente saber decompor essa função em termos de uma parte positiva e parte negativa, mas de maneira que essas duas funções que a gente obtém, elas ainda também sejam mensuráveis, ok? Porque é a partir da integral delas que a gente vai definir de fato a integral da função, ok? Então, é por esse motivo que essa observação que a gente está fazendo aqui nessa primeira parte da aula de hoje ela é tão importante, tudo bem? Então a gente vai apresentar, no final das contas, uma decomposição, né, de uma função f, definida de x em r estendido, né, em termos de funções que também são mensuráveis, ok? De que maneira que isso daí é feito, né? Então, dada f uma função de x em r estendido, a gente define o que a gente vai chamar de parte positiva da função e parte negativa da função, ok? Como sendo o seguinte, o que a gente define como sendo a parte positiva de uma função é o máximo entre a f e o número zero, tá certo? Então, f mais de x a gente define como sendo o máximo entre f de x e zero, e o f menos de x a gente define como sendo o máximo entre menos f de x e zero, ok? Então, vamos fazer um desenho, eu deveria ter inclusive deixado um espaço aqui, né, para fazer o desenho, mas já que eu não fiz isso, eu vou improvisar esse desenho aqui em cima, tá? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, deixa eu desenhar aqui um sistema cartesiano e deixa eu desenhar o gráfico de uma função aqui, sei lá, uma função qualquer aí. Por exemplo, essa função aqui. Ok? O que acontece? Aliás, deixa eu colocar um outro desenho para ficar mais fácil. Tá ok? Esse daqui é o gráfico da função f. Muito bem, então a gente se pergunta, dada a função f, né, que está definida aqui de x, que para mim é esse eixo aqui, chegando em r estendido, que é esse daqui, então, quem que é a parte positiva e quem que é a parte negativa da função? Bom, vamos olhar para o que é mais fácil primeiro, que é, sem dúvida, a parte positiva da função. A parte positiva da função é o máximo entre f de x e zero, ou seja, essa função f+, ela vai ser igual a f de x no conjunto dos x onde a f for positiva, ok? Então, a f+, por exemplo, eu vou desenhar aqui do lado, tá bom? Ela vai coincidir com essa curva aqui. Essa curvinha era para estar em cima dessa azul, tá? Mas se eu colocar, vocês não... Bom, vou até tentar pôr em cima. Ok? Aqui também, onde a f de x é positiva, ela coincide com essa função. E você sabe que no conjunto dos x, onde a f é menor ou igual do que zero, a f mais vale zero, porque aí o máximo entre esses dois pontos vai passar a ser o zero, correto ou não? Então eu sei que a minha função f+, ela assume o valor zero em todos os pontos onde a f é negativa. Então,
esse daqui seria o gráfico da minha função f+, tudo bem? Perceba que a f+, ela é uma função não negativa, perfeito? Não negativa, é só olhar o gráfico dela. Ao passo que quando a gente olha para a função f-, deixa eu botar mais grosso aqui para a gente entender, para a gente ver. Quando a gente for olhar para a função f-, quem que é f-? É o máximo entre menos f de x e zero. Então, para você ver quem que é a f menos de x, você primeiramente tem que olhar para menos f de x, ou seja, você tem que rebater esse gráfico aqui da f com respeito ao eixo x, no caso, tá certo? Então, se eu fosse rebater esse gráfico aqui, essa ondinha para cima ela viria para baixo, correto? Essa barriguinha para baixo viria para cima, essa daqui que está para cima viria para baixo, e esse ramo que está para baixo iria estar para cima. E aí eu vou me perguntar, quem que é o máximo entre menos f de x e zero? Bom, não é muito difícil a gente perceber que o gráfico dessa função vai ser como? Você reflete o gráfico da f com respeito ao eixo x, aonde esse gráfico ficar positivo, isso vai coincidir com a f-, então, por exemplo, aqui, que é quando eu refleti essa rama aqui para cima. No conjunto dos pontos onde a f é positiva, a f- vai ser igual a zero, tá certo? Por quê? Porque a menos f de x seria estritamente negativa, e aí o máximo entre ela e zero vai ser o zero. Portanto, essa função ela vale zero aqui nesse conjunto, ok? Depois aqui, onde a f é negativa, menos f vai ficar positiva, então ela vai ficar assim. Depois aqui ela vai ser zero. E depois aqui, onde a f é negativa, menos f vai ficar positiva. Então, esse daqui seria o gráfico da f-, tudo bem? Então, duas coisas aqui que a gente chama a atenção é o seguinte, perceba que, ao contrário do que a notação pode sugerir, a f- de x não é uma função negativa. Ambas são funções não negativas, de fato. Ok? Tanto a f- quanto a f+ são funções não negativas. Ok? Então a gente tem que ficar atento a isso. Que outras observações a gente faz a respeito dessas funções, f+ e f-? Bom, tal como construída, não é difícil a gente ver que a f é igual a f+ menos f-. Percebeu que aqui é o sinal de menos, tá? Por quê, né? Ora, imagina que você tem um valor de... Vamos só justificar rapidamente aqui essa expressão aqui, tá bom? Imagina que você tem um ponto f de x, onde f de x é positivo. Ora, se f de x é positiva, do lado esquerdo você vai ter f de x, do lado direito você vai ter o quê, né? Do lado direito você vai ter f mais de x. O que virá a ser f mais de x? Ora, se a f é positiva, f mais de x vai ser igual a f de x. Mais f menos de x. Quem que vai ser f menos de x se a f de x for positivo? Ora, se f de x é positivo, menos f de x é negativo, e o máximo entre isso e zero é zero. Portanto, aqui vai aparecer zero. E, portanto, isso daqui, ou seja, vai ser verdadeiro essa igualdade aqui, quando a f é uma função positiva. Então, isso aqui está correto quando a f é uma função positiva, ok? Agora, no conjunto dos... Não é quando f é uma função positiva, é nos pontos x para os quais a f é positiva, tá certo? Deixa eu me expressar melhor. Ok, e quando a f de x for um número menor ou igual do que zero? Coloquemos assim. Bom, então eu vou ter aqui do lado esquerdo f de x. Quando a f for menor ou igual do que zero, f mais vai ser igual a zero, correto ou não? Porque o zero vai ser maior ou igual do que f de x. E a f menos de x vai ser quem? Ora, se a f é menor ou igual do que zero, menos f de x é maior ou igual do que zero, e, portanto, o máximo entre esse número que eu acabei de falar e zero será a primeira entrada. Então, a f menos de x vai ser quem? Vai ser menos f de x. Então, isso aqui vai ficar menos f de x, ok? Então, só que aqui no final das contas é menos, né? Então, eu escrevi errado aqui. É zero, e aqui em cima também eu escrevi errado. Na verdade, era zero, era f de x menos zero. Ocorre que f de x menos zero vai dar f de x. Então, aqui é o f mais de x menos o f menos de x. Não é o que está escrito aqui? Eu estou querendo verificar se essa igualdade aqui é verdadeira. Eu não sei. Estou tentando justificar. Então, lembre-se que a gente está com o conjunto dos pontos. A gente está analisando a função f num ponto onde ela é não negativa, onde ela é uma função, aliás, ela é não positiva, ela é uma função menor ou igual do que zero, ok? Então, será que f mais menos f menos vai ser igual a f? Pergunta. Sim, por quê? Porque f mais vai ser igual a zero, menos f menos, quem que vai ser menos f? Quem que vai ser
f menos de x? F menos de x vai ser justamente menos f de x. Então vai ficar menos f de x, que por sua vez é igual a f de x. Então sim, essa igualdade aqui vale e, portanto, isso aqui é verdadeiro também quando a f de x é um número menor ou igual do que zero. Ou seja, né, em resumo, deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso. No final das contas, o que a gente fez? A gente decompôs a nossa função f em termos de duas funções, que é a função f mais e a função f menos, e o que a gente sabe é que realmente a f ela se escreve como sendo f mais menos f menos, ok? E o que ocorre? Ambas as funções f mais e f menos são funções mensuráveis. E por quê? Porque a gente já viu na aula passada que quando você tem o máximo e o mínimo entre duas funções mensuráveis, nós temos uma função mensurável, tá certo? Então, disso segue que realmente a f mais e a f menos, tal como elas foram definidas, elas são funções mensuráveis, ok? E ambas não negativas. Isso daí vai ser extremamente importante daqui a pouco, tá certo? Muito bem, e quando a gente tem uma função complexa, ou seja, quando você tem f uma função de x em c, veja, quando a gente tem uma função chegando em c, a gente vai apresentar aqui uma outra decomposição dessa função que vai ser útil para a gente mostrar pelo menos um resultado em particular quando a gente estiver estudando integração, e é o que a gente chama de decomposição polar da função, né? Então imagina que você tem uma função f de x em c. Então a gente pode, digamos assim, decompô-la em termos de duas funções. Uma é a função sinal e a outra é a função módulo de f, tá certo? Onde o sinal de f, na verdade, é definido da seguinte forma. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, na verdade, é o seguinte, é que f de x, isso daqui é igual ao sinal de f de x vezes módulo de f de x, tá certo? Ou de z, do que for, aonde o sinal desse número complexo aqui, isso daqui é um número complexo, ok ou não? Pois bem, o sinal desse número complexo é definido como sendo, digamos assim, o versor dele quando z é diferente de zero e igual a zero quando z é igual a zero, tá certo? Então, o sinal de um número complexo é uma função que tem como contradomínio, como conjunto imagem, no final das contas, o círculo unitário unido com o zero. Ok? Porque todo e qualquer vetor, quando você calcular o sinal dele, vai ser assim, se esse número complexo que você pegou é o zero, então o sinal dele é definido como sendo zero. Se esse número complexo for diferente de zero, por exemplo, esse daqui, você define o sinal dele como sendo, digamos assim, o versor dele, né? Z dividido por módulo de Z, que cai lá no círculo unitário. Então é fácil a gente ver que quando você aplicar f de x, f num ponto x aí do domínio, isso vai ser de fato igual ao sinal de f vezes o módulo de f de x. Por quê? Ora, se f de x for igual a zero, o sinal de f de x já vai valer zero, tá certo? E, portanto, ele vezes módulo de f de x vai dar zero. Então, é verdadeira essa igualdade quando f de x é igual a zero, ok? E quando f de x for diferente de zero, então o sinal dele vai ser justamente f de x dividido por módulo de f de x. Quando você multiplicar por esse módulo, vai cancelar e vai sobrar somente f de x, ok? Então, realmente, essa é uma forma de você decompor uma função complexa, uma maneira diferente, digamos assim. Tá? Um pouco diferente daquela forma que a gente está acostumado, que também vai ser muito útil, que é aquela forma de você decompor uma função complexa em termos da sua parte real e da sua parte imaginária, tudo bem? Aqui nós temos uma outra forma que vai ser adequada numa certa demonstração que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tudo bem, pessoal? Então aqui, embora eu não vá mostrar com vocês, porque não dá tempo de fazer tudo, mas eu tenho até preparado, né? É possível a gente mostrar que tanto a função sinal de f quanto o módulo de f são funções mensuráveis desde que a f o seja, ok? Então é uma forma da gente decompor a f em termos de duas funções mensuráveis, ok? Muito bem. Bom, então agora, pessoal, a partir de agora, a partir dessa definição, desse comentário aqui, olha, a gente vai começar a caminhar no sentido de fato, definir o que vem a ser a integral de uma função não negativa. Tudo bem? Bom, quando a gente faz isso, se a gente for lembrar da única experiência, talvez, que vocês tenham tido com integração, foi quando vocês estudaram integral de Riemann nos cursos de cálculo, né? No curso aí de cálculo 1 ou cálculo 2, não sei em qual curso foi. Pois bem, como que vocês calculavam a integral lá? Vocês aproximavam, né, o gráfico da função, né, vocês aproximavam
aquela área entre o gráfico da função, o eixo x e as retas x igual a e x igual a b, por áreas de retângulos, né? Então vocês seguiam um processo de aproximação, tudo bem? Aqui a gente também vai seguir um processo de aproximação. Entretanto, é um processo de aproximação ligeiramente diferente daquele lá, o que, porém, vai fazer uma diferença tremenda, uma diferença que vai nos dar um ganho muito grande, que vai fazer com que a gente consiga, desde o ponto de vista que eu vou apresentar para vocês, integrar todas as funções que vocês já integravam lá no curso de cálculo 1, quando vocês calculavam a integral de Riemann, com a vantagem que agora a gente vai aprender a integrar funções que a gente não sabia integrar antes, ok? Mas isso é feito, conforme eu estou dizendo, através de um processo de aproximação. E esse processo de aproximação vai ser de você aproximar uma função, a princípio não negativa, definido num espaço de medida x, por funções por aquilo que nós vamos chamar de funções simples, ok? O que vão ser funções simples? É como se fossem funções escada. O gráfico de uma função simples, ele é muito parecido com uma escada, tá certo? Porque ele é, digamos assim, constante por partes, ok? Ele tem um pedacinho constante aqui, depois aqui, depois aqui, e assim por diante. É mais ou menos assim o gráfico de uma função simples. Só que para a gente poder definir o que é uma função simples, o ponto de partida é a gente definir o que vem a ser a função característica de um conjunto, tá? E é justamente isso que a gente faz agora. Então vamos imaginar que você tem um espaço mensurável xm, ok? E imagina que você tem E um subconjunto de x. Então a gente define a função característica de E, que é uma função que a gente denota por essa letra aqui, que eu não sei, a letra grega eu não sei se é xi ou se é qui, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu sei que no LaTeX é barra xi, tá certo? Para você escrever. Então, a função característica de E é denotada por, vou falar aqui, xie, tá certo? É como sendo o seguinte, ela é uma função definida de x em R e a definição dela é extremamente simples. Essa função, quando aplicada num x pertencente a x maiúsculo, ele vai ser 1 se o x pertence a E, e vai ser 0 se o x não pertence a E, ok? Então, se você for pensar no gráfico dessa função, né, que mora em x cartesiano a reta, se a gente for, vou até fazer um desenho aqui, porque acho que vale a pena, tá? Se você for olhar para o gráfico dessa função, imagina que você tem aqui um conjunto E aqui no domínio, tá? Que é o conjunto, que é o domínio, que é o x, né? Quando você olhar para o gráfico dessa função, você vai estar fazendo o que no final das contas? Você vai estar olhando para uma cópia desse conjunto, só que localizada exatamente uma unidade para cima, transladada uma unidade para cima, tudo bem? Então o gráfico dessa função vai ser como? Ela vai ser igual a isso daqui, opa, só um pouquinho. Ele vai ser igual a, se você pega um x que pertence a E, a xi de E, né? A função característica de E quando aplicada em x vai ser justamente igual a 1. Se você pega um y que não pertence a z, o ponto, né, xi de x de y vai ser o quê? Vai ser 0, tá certo? Então, no final das contas, quando você for calcular o gráfico, vai ser esse conjunto aqui em cima, união com o chão aqui, porém sem considerar esse furinho aqui. Então, esse daqui que viria a ser, digamos assim, o gráfico da função. Não sei se vocês conseguirem entender, tá certo? Então, é uma função que tem uma descontinuidade de primeira espécie, vocês perceberam? A fronteira de E, se é que isso daí pode ser bem definido, né? Porque isso é uma coisa extremamente delicada, né? Que você aprende, de fato, a definir de maneira adequada quando você faz um curso de teoria geométrica da medida, que é um assunto que não é assim tão simples. Você percebe que a fronteira de E, né? Vou deixar entre aspas essa palavra, né? Fronteira de E, ela vai ser justamente uma superfície, né? Um conjunto de descontinuidade dessa função característica. Beleza? Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos aí o espírito da coisa, né? Muito bem, então a observação que eu deixo aqui é o seguinte. Perceba que a função característica de E, ela é uma função mensurável se e somente se o E é um elemento da sigma-álgebra M, tá certo? E de fato, perceba só, se por um acaso a função característica de E for mensurável, então o conjunto E, pela definição da função característica, nada mais é do que a imagem inversa do número real 1
pela função característica de E. Ora, se essa função for mensurável, então perceba que isso aqui realmente vai pertencer a sigma álgebra M, por quê? Porque a gente tem a certeza que esse conjunto aqui, ele é um boreliano. Por que ele é um boreliano da reta? Porque ele é fechado. Todo fechado, assim como todo aberto, é um boreliano, tá certo? Então, pelo fato desse conjunto ser fechado na reta, a imagem inversa dele por uma função mensurável vai ser um elemento da sigma álgebra, ou seja, vai ser um conjunto mensurável. Então, é verdade realmente que se a função característica for mensurável, então o conjunto do qual a função é aquela função característica também será um conjunto mensurável, tá? A recíproca eu vou deixar para vocês provarem e sugiro que vocês façam esse exercício, ok? Então, como exercício, eu deixo para vocês provarem que se E pertencer a M, então a função característica de E é uma função mensurável, ok? Não é tão difícil, basta vocês considerarem todas as possíveis situações aí, tá? Muito bem. Tá certo, então já vista que uma vez que a gente tenha visto a definição do que vem a ser uma função característica de um conjunto, a gente pode definir o que vem a ser uma função simples, tá? Que é basicamente o ponto de partida que vai nos permitir chegar em integração provavelmente na aula que vem, ok? Então, o que vem a ser uma função simples num conjunto X? Uma função simples num conjunto X, ela vai ser o quê? Vai ser uma combinação linear finita com coeficientes complexos de funções características de elementos da sigma álgebra, ok? Ou seja, o que é uma função simples? Vai ser uma soma de produtos de números complexos por funções características de conjunto de elementos da sigma álgebra. Então aqui nessa representação, nessa expressão aqui, por exemplo, isso daqui é uma função simples genérica, e a gente percebe que A1, A2 até a n são números complexos, e E1, E2 até En são elementos da sigma álgebra, ok? Então, se a gente pudesse aí fazer um desenho, né? E a gente pode, né? Por que não? Eu, infelizmente, não deixei espaço, né? Vou ter que me ajeitar aqui com algum espaço aqui para fazer um desenho. Então, imagina que você tenha... imagina que você tenha aí... Eu vou dar um zoom aqui, porque aí o desenho, o espaço fica maior. Deixa eu deixar bem... Só um minutinho. Muito bem. Então, imagina que você tem aqui um eixo coordenado. Faz de conta que eu tenho aqui o meu conjunto... Eu vou aqui desenhar o meu conjunto como se for uma função simples. Faz de conta para mim que o x aqui, no caso, é esse conjunto. E esse daqui é a reta real. Ok? Então, imagina que esse daqui é o meu conjunto E1. Esse daqui é o meu conjunto E2. Ok? E faz de conta que eu vou colocar aqui, eu vou plotar uma função que é a função característica A1 vezes a função característica de E1 mais A2 função característica de E2, onde A1 e A2 para mim vão ser números reais aqui. Poderia ser complexo, mas eu vou colocar reais para a gente conseguir enxergar o gráfico dessa função, tudo bem? Ora, então o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para a função característica, quando eu aplicar isso aqui em x, quando eu aplicar, eu vou chamar de f de x essa função, quando eu aplicar isso daqui em x, vai ficar assim. Pois bem, o que acontece? Quando esse x ele não pertencer nem a E1 e nem a E2, então f de x vai ser o quê? Vai ser zero, porque a função característica de 1 aplicada em x, bem como a função característica de E2 aplicada em x, vai ser zero. Então isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Por exemplo, se eu estou aplicando nesse x aqui, então eu sei que a minha função vai coincidir com esse ponto. Quer dizer, eu vou marcar o ponto x0. Tudo bem? Então, no final das contas, quando você for construir o gráfico dessa função, vai ficar como? Vai ficar assim, olha. Vai ficar 0 fora do E1 e também fora do E2. Aqui em cima de E1 ela vai valer A1, faz de conta que A1 para mim é esse valor aqui. E em E2 ela vai valer A2, faz de conta que o A2 é esse valor aqui. Ok? Então, isso daqui que viria a ser o gráfico dessa função característica, quer dizer, dessa função simples, tá? E perceba que isso daqui são, digamos assim, pontos de descontinuidade da função, tá certo? Aqui no meu caso, a fronteira aqui desses conjuntos, tá? Então esse daqui seria o gráfico da função f, beleza? A gente vai ver bastante exemplos aí, então não vai ter muito problema com respeito a isso, ok? Então a gente já sabe o que é uma função
simples. Uma função simples nada mais é do que uma combinação linear finita de elementos da sigma álgebra, ok? Com coeficientes complexos. Muito bem, agora uma observação que eu faço. Bom, no final das contas, essa definição ela é equivalente a gente falar o seguinte, olha, uma função de x em c ela é simples se e somente se a imagem, o conjunto imagem dessa função f for um subconjunto finito de c, ok? E nesse caso, a gente escreve a função f como sendo soma de zj vezes a função característica de ej, onde os zj's são os elementos que pertencem ao conjunto imagem da função f, e perceba que já que eu estou supondo que o conjunto imagem é um subconjunto finito de C, então aqui eu estou supondo, né, que Z1, Z2 até Zn são os elementos do conjunto imagem, ok? E aonde nessa representação aqui, os ZJ são justamente as imagens inversas dos conjuntos unitários formados apenas pelo respectivo ZJ pela função f-1, a imagem inversa desse conjunto pela função f, tudo bem? Então, essa daqui, pessoal, é muito fácil a gente ver que, em geral, quando você tem uma função simples, a representação dela, em termos de uma soma desse tipo, não é única, tá certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu tivesse considerado o meu conjunto, digamos assim, eu vou chamar assim, olha, deixa eu dar um zoom aqui novamente. Eu vou chamar de F1. Opa, eu vou chamar de F1 esse conjunto aqui. Vou chamar de F2 esse conjunto aqui. E vou chamar de F3 esse conjunto aqui. Ok? Perceba que eu poderia escrever essa função como sendo assim, olha, f de x igual a A1 vezes a função característica de F1 mais A1 vezes a função característica de F2 mais A2 vezes a função característica de F3. Perceba que é a mesma função. Essas duas funções elas são iguais, tá certo? Entretanto, a forma de representá-las está diferente. Aqui eu tenho duas parcelas, aqui eu tenho três, ok? Então, uma primeira observação que já fica é a representação de uma função simples ela não é única, ok? Ela não é única. Isso é muito importante a gente entender. Entretanto, quando a gente for fazer as demonstrações, vai ser importante a gente ter algum tipo de unidade, ou seja, a gente ter uma certa padronização da representação de uma função simples para que a gente não se perca na hora de fazer e na verdade de modo a facilitar a notação quando a gente faz as demonstrações. Então, haja vista que a gente viu que uma função ela é simples, se e somente se o seu conjunto imagem é um subconjunto finito de C, e, nesse caso, essa daqui é uma representação possível da função simples, então essa daqui é justamente aquela que a gente chama de representação standard de uma função simples. Então, quando a gente falar de uma representação, por exemplo, seja f uma função simples e somatório de zj, característica de ej, sua representação standard. O que isso significa? Significa que o conjunto imagem dessa função ele é formado pelo Z1, Z2 até o Zn, tá certo? E que cada um dos ZJs ele é a imagem inversa do respectivo ZJ pela função f, ok? É assim que funciona. E aí, nessa representação, invariavelmente, o coeficiente zero, o número complexo zero, vai aparecer desde que o número complexo zero pertença ao conjunto imagem da função f. Tudo bem? Por quê? Porque, ora, vai comparecer todos os elementos. Como coeficiente nessa representação standard, aparece todos os elementos do conjunto imagem. E perceba que, a princípio, você não precisaria colocar o coeficiente zero vezes a função característica dele, da imagem inversa dele. Por quê? Ora, porque quando você põe zero vezes qualquer coisa, essa parcela não vai contribuir com nada para a soma. Mas na representação standard, convenciona-se de colocar sempre essa parcela zero. Por quê? Porque aparece todos os elementos da imagem da função f. Então, se na imagem da função f tiver o número zero, esse valor tem que comparecer em um dos coeficientes aqui. Correto ou não? Então, pessoal, dada essa informação, perceba que invariavelmente sempre acontece o seguinte, que o conjunto X ele sempre se escreve como sendo a união desses elementos, a união dos EJs, onde os EJs, lembrando, são as imagens inversas dos conjuntos formados por cada elemento do conjunto imagem pela função f, e ainda por cima essa união ela é disjunta, porque é claro, se um cara está na imagem inversa de um ZI,
ele não pode estar na imagem inversa de um ZJ, desde que o I seja diferente de J, porque quando você escreve o conjunto imagem, você, por convenção, não repete nenhum elemento aqui, tudo bem? Então, você sempre pode escrever o X como sendo a união desses caras aqui. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, e agora, né? Bom, é fácil a gente ver que quando você está trabalhando com duas funções simples, né? Se você tem f e g funções simples, então f mais g e f vezes g também o são. Ou seja, a soma e o produto de funções simples também são funções simples, ok? Basicamente isso, pessoal, vocês podem... Isso se deve ao fato de que somas e produtos de funções características são também funções características. E por que esse resultado se resume a isso? Ora, porque funções simples nada mais são do que somas de funções características. Então, quando você faz a soma de duas funções, quando você faz o produto, por exemplo, de duas funções simples, você vai multiplicar todos os termos usando a propriedade distributiva e em cada uma das parcelas você sempre vai ter o produto de funções características de dois conjuntos. Então, não é difícil a gente ver que se você tem a função característica de um conjunto A vezes a função característica de um conjunto B, isso daqui vai ser justamente a função característica de A inter B. Não é difícil ver isso porque percebe, se você tem um x que está em A e não está em B, então essa parcela vai dar 1, essa parcela vai dar 0. Se ele está em A e não está em B, ele não está na interseção, portanto do lado direito também vai dar 0. Se ele está em B e não está em A, analogamente vai dar 0 do lado esquerdo e 0 do lado direito. Se ele está em A e também está em B, você vai ter 1 vezes 1, que é 1, e aqui você vai ter 1, 1 é igual a 1. E se ele estiver no complementar de A união com B, ou seja, se ele não está nem em A nem em B, aqui vai ser 0 e aqui também. Então não é nada difícil a gente verificar isso, ok? Ok, pessoal. Então, bom, o próximo resultado ele vai ser fundamental na definição de integral, tá certo? E por que é que ele vai ser fundamental na definição de integral? Bom, eu falei para vocês que o primeiro passo na definição de integral vai ser a gente trabalhar com funções não negativas, ok? Muito bem. Ocorre que é o seguinte, tal como quando vocês definem integral de Riemann, lá nos cursos de cálculo 1 ou cálculo 2, vocês agem através de um processo de aproximação, tá certo? Então vocês aproximam lá a área, né? Enfim, a área entre o gráfico da função, o eixo x e as retas verticais x igual a x igual a b, pelas somas das áreas de retângulos, né? Que tem como base um subintervalo de uma partição do intervalo AB e alturas dependendo do valor da função f em cada um desses subintervalos. Pois bem, aqui a gente vai fazer de uma maneira parecida, ok? Como é que a gente vai definir o que vem a ser uma integral? Grosso modo, é assim. Bom, não é difícil a gente definir o que viria a ser a integral de uma função simples. Por quê? Veja bem, imagina que você tem uma função, vamos pensar na função mais simples possível, a função característica de um conjunto, acabou, certo? Quando você olha para a função característica de um conjunto, e você olha para digamos assim, para o gráfico dela, vai ser o quê? Vai ser uma cópia do conjunto na altura 1 e depois o resto aqui é 0. Bom, o que faria sentido? Então isso aqui está na altura 1. O que faria sentido de você definir como sendo a integral da função característica de um conjunto E que é mensurável, ou seja, que pertence à sigma-álgebra M, tá certo? Com respeito a uma certa medida μ que está definida nessa sigma-álgebra. O que faria sentido a gente definir como sendo essa integral? Ora, vai ser o quê? A medida da base, medido segundo a medida que você tem à disposição, que é a medida μ, vezes a altura. A altura disso aqui é quanto? 1. Então seria muito natural você definir a integral de uma função característica de um conjunto como sendo a medida desse conjunto, ok? Com isso, não é difícil a gente definir o que viria a ser a integral de uma função simples. Ora, vai ser o quê? Se você tem uma função simples e você olha para a representação estándar dela, qual seja Z1 vezes característica de E1 mais Z2 vezes característica de E2 e assim por diante, o que faria sentido você definir como sendo a integral dessa função com respeito a μ? Ora, vai ser o quê? Z1 vezes a medida de E1 mais Z2 vezes a medida de E2 e assim por diante, ok? Então, não vai ser difícil a gente definir o que virá a ser as integrais de funções simples. E aí, uma vez que a gente define o que é a integral de uma função simples,
esse teorema que a gente vai fazer agora, cuja demonstração não é tão simples, ele vai nos ajudar e vai nos propiciar, de fato, a encontrar a integral de uma função mensurável, a princípio não negativa qualquer. Por quê? Porque esse teorema do qual eu estou falando, que eu vou enunciar e demonstrar agora com vocês, ele é um teorema que nos permite aproximar uma função mensurável por uma sequência de funções simples. Então é claro que a gente vai definir, na verdade não é bem assim, tá certo? Mas poderia ser dessa forma de maneira equivalente. A gente vai definir como sendo a integral de f justamente como sendo o limite das integrais dessas funções simples aqui que aproximam a função f, ok? Então, haja vista que para cada n finito, para cada n fixo, a gente sabe calcular isso daqui, né? Na verdade, eu não fiz a definição rigorosa com vocês, mas eu já falei como é que faz. Então, haja vista que a gente vai saber provar que isso aqui de fato vai convergir para alguma coisa, então a gente vai conseguir definir o que virá a ser a integral. Então eu estou falando isso para quê? Para vocês saberem, antes de estudarem de fato o teorema, a importância dele, tá? Então esse teorema, pessoal, ele é central nessa teoria de integração. É extremamente importante. Sem eles a gente não consegue demonstrar praticamente nada, tá? Muitos teoremas que a gente vai ver daqui a pouco, na aula que vem, provavelmente na outra ainda, teorema da convergência monótona, tudo isso, a gente não conseguiria fazer, por exemplo, sem esse teorema aqui, tá? Então, o que diz aqui esse teorema? Deixa eu apagar isso aqui, eu vou precisar rabiscar bastante, e vamos entender o que é que diz o enunciado dele. Bom, o enunciado desse teorema ele fala o seguinte, ó. Imagina que você tenha xm um espaço mensurável, ok? Xm um espaço mensurável. Bom, então, tem dois itens, o item A e o item B, ambos muito parecidos. O item A trata de funções reais não negativas e o item B trata de funções complexas, ok? Então, essa função f aqui, imagina que você tem uma função chegando em 0 mais infinito, podendo ser mais infinito, tá certo? Uma função mensurável, ok? A única hipótese dele é isso. Então, qual é a tese desse teorema? Bom, então ele fala que existe uma sequência φn de funções simples, de tal forma que essas funções elas formam uma sequência crescente, na verdade não decrescente, então você sabe que a φ1 ela é menor ou igual do que φ2, que é menor ou igual do que φ3, todas elas são menores ou iguais do que f e todas elas são funções não negativas, ok? Além disso, pontualmente, essa sequência de funções converge para f, para todo x em x, e além disso, você tem essa convergência bem mais forte que é a convergência uniforme, valendo em todo o subconjunto de x, onde a f é uma função limitada. Então imagina que você tem... Vamos entender o que significa essa convergência aqui, tá? Como eu sei que às vezes nem todo mundo fez um curso de análise como deveria ter feito, ou mesmo às vezes não lembra o que isso aqui significa, vamos lembrar o que significa φn de x, na verdade φn aqui não precisa ser de x, tá? O que significa φn convergir para... O que significa? φn convergir para f uniformemente em todo o subconjunto de x, onde a f é limitada, tá? O que isso significa? Isso significa o seguinte, olha, significa que para todo... Isso aqui significa isso aqui que eu vou escrever, olha. Significa que para todo A subconjunto de x para o qual existe um número, deixa eu denotar por K, que depende do conjunto A em questão, um número positivo, de tal forma que módulo de f de x é menor ou igual do que K subíndice A para todo x em A, ou seja, para todo subconjunto de x onde a f é limitada, você sabe que a φn converge para f uniformemente. O que significa φn convergir para f uniformemente? Ora, significa que para todo epsilon positivo existe um número n0 natural, de tal forma que você sabe que módulo de φn de x menos f de x é menor do que epsilon, e isso daqui vale, pessoal, para todo n maior ou igual do que n0 e para todo x pertencente a A. Então é por isso que é uniforme, a convergência é uniforme. Por quê? Porque dado epsilon existe um mesmo n0 que serve não apenas para um determinado x em A, mas sim para todos eles ao mesmo tempo, ok?
Então esse N0 ele é uniforme com respeito ao conjunto A, porque dado o epsilon você consegue fixar um N0 que não depende do x que você fixou. Ele depende do conjunto em questão, tudo bem? Então é isso daqui que a gente vai ter que provar quando a gente for demonstrar essa convergência uniforme, tudo bem? Bom, mas a gente vai ter que trabalhar bastante até chegar lá. Então vamos lá. Esse é o item A, tudo bem? E o item B? Ora, o item B, ele fala basicamente a mesma coisa do item A, com a exceção de que como você tem uma função complexa mensurável, né? Então ele enuncia também que existe uma sequência de funções simples. Essa sequência eu não posso falar que ela é crescente, né? Porque ela chega em C, e em C a gente não tem relação de ordem total. Mas quando você se restringe ao módulo dessa função, sim, você pode falar que os módulos eles definem uma sequência crescente, uma sequência não decrescente de funções, que é limitada superiormente por módulo de f por baixo por zero. Elas convergem também pontualmente em x, e além disso, essa convergência ela é uniforme com respeito, você sabe que a sequência... Só um minutinho. Espera aí que eu não sei em que camada que está isso aqui. Pronto. Ao invés de unificar as camadas, né? Então, você sabe que a φn também converge para f uniformemente em todo subconjunto de x onde f é limitada. Tá certo? Bom, então a grosso modo, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai provar o item A e depois para provar o item B basta você aplicar o item A para as partes reais e para as partes positiva e negativa das partes reais e imaginária de f respectivamente, ok? Então o único trabalho aqui que a gente vai ter, que não vai ser pouco, vai ser para provar o item A. Beleza? Bom, como é que funciona a prova do item A? Então vamos lembrar o que a gente precisa provar. Você tem que f é uma função mensurável e o que a gente precisa fazer é construir uma sequência de funções φn que seja crescente, que seja limitada superiormente por f, onde φn é uma função simples, não negativa, que convirja pontualmente para f, e que essa convergência seja uniforme em todo subconjunto de x onde f é limitada. Ok? Bom, eu acho que é mais fácil eu explicar primeiro geometricamente como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai definir essa função, ok? Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, eu vou fazendo o desenho e já vou explicando para vocês. Bom, a gente vai fazer assim, olha. Eu vou desenhar aqui o gráfico da função f, tá? Vou esboçar aqui o gráfico de uma função f. Então, muito bem, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui um sistema coordenado. Na verdade, eu vou desenhar isso. Vou desenhar aqui um sistema coordenado. Vou desenhar aqui, então, eu tenho aqui, para mim, isso daqui é o x, isso daqui é o r, e eu vou desenhar o gráfico da minha função f, tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui o gráfico da função f. Deixa eu colocar um gráfico um pouquinho diferente para ficar melhor na hora de vocês entenderem melhor. Ok? Esse aqui é o gráfico da função f. Então, eu quero duas cópias disso daqui, porque vai ser importante para mim eu quero criar duas cópias porque vai ser importante. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu vou primeiramente fazer só o desenho aqui. Qual é que é a ideia, pessoal? A ideia aqui é o seguinte, olha. A gente vai pegar, primeiramente, e a gente vai marcar aqui no eixo... A gente sabe que a função f é uma função não negativa, tá? Então ela está sempre para cima do zero aqui. O que eu vou fazer? Eu vou primeiramente dividir, eu vou marcar aqui para cada n fixo, eu vou falar para vocês quem que é a função φn, tudo bem? Como é que eu vou fazer? Primeiro passo é marcar aqui no contradomínio o número real 2 elevado a n, tudo bem? 2 elevado a n. E a partir de então, eu vou dividir, então eu marco aqui 2 elevado a n. E a partir de então, o que eu vou fazer é dividir esse intervalo aqui em 2 elevado a 2n partes iguais de comprimento igual a 1 sobre 2 elevado a n. Ok? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que escolher um número n. Então aqui eu vou colocar n igual a 1 nesse gráfico, e aqui eu vou denotar n igual a 2, para a gente ver como é que vai ficar. Beleza? Então aqui eu estou marcando... Na verdade, aqui eu vou precisar fazer um pouquinho mais alto isso aqui.
verdade bem mais alto, né? Deixa eu só marcar um pouquinho mais baixo isso aqui para não dar inconsistência aqui. Muito bem. Então, aqui eu vou marcar 2 elevado a n aqui, que no meu caso vai ser 2. E aqui eu vou marcar, aqui está sendo a altura 2. E agora eu vou marcar 4, que é 2 elevado a n para mim, quando n é 2 vai ser 4. Então vai ser mais ou menos por aqui. Digamos, 2 elevado a n, que para mim é 2 ao quadrado. Depois disso, o que é que eu vou fazer? A gente vai dividir aqui esse intervalo de 0 até 2 elevado a n em 2 elevado a 2n partes iguais de comprimento 1 sobre 2 elevado a n cada. Ora, quando eu tenho 2 aqui, quando n for 1, eu vou dividir esse intervalo aqui em quanto? Em 4 partes, todas de comprimento meio, correto ou não? Então está aqui 1. Então está aqui, meio, 2. Então eu vou pôr assim, ó. Então isso aqui é meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, ok? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse intervalo de 0 até 2n em 2 elevado a 2n partes iguais de comprimento 1 quarto, tá certo? Então eu vou dividir em muitos pedaços. Vai ser em 8 pedaços, né? Então aqui é meio, 1 quarto. Na verdade, aqui eu fiz errado, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. 2, isso daqui é 1. Não, eu preciso dividir mais ainda. Esse desenho vai ficar complicado. Na verdade, vai ser em 16 partes, né? Porque vai ficar 2 elevado a 2 vezes... Aqui para mim o n é 2, né? Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2. Então vai ficar 2 elevado a 4. Então vai ficar em 16 partes iguais, né? Então, aí beleza, divide, tudo bem. Então aqui eu vou plotar o gráfico da função φ1, aqui eu vou plotar o gráfico da função φ2. Como é que eu vou plotar esse gráfico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar umas linhas aqui, o mais fino que eu puder, linhas verticais de altura igual a esses valores aqui, que são os valores segundo os quais eu dividi o intervalo em questão. Ok? Então, linhas horizontais, aliás. Só para me seguir de referência e aí vocês vão entender. Muito bem. E agora? O que a gente vai fazer? Bom, agora eu vou plotar o gráfico da função φ. De que maneira que eu vou definir o gráfico dessa função φ? Eu vou definir assim, olha. Essa função vai ser assim. Em cada um desses, é assim. Eu vou olhar primeiramente, precisava ter. Vai ser importante também para mim marcar os pontos de interseção dessas linhas que eu coloquei com o gráfico da função, porque eles que vão me guiar na hora da definição de certos conjuntos que vão ser muito importantes, tá? Então eu preciso colocar aqui cada um deles, às vezes vai ficar um pouco complicado de enxergar, mas enfim. Sempre que o gráfico da função cruzar uma dessas linhas, eu devo plotar para baixo esse ponto de interseção. Aqui eu vou plotar alguns, porque vai ficar complicado plotar tudo. Muito bem, pessoal. Então agora vamos ver como que é que a gente vai construir essa função φ1 aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a imagem inversa de cada um desses intervalos pela função f, tá certo? E a cada imagem inversa dele a gente vai chamar assim. Quando você estiver no subintervalo, né? Perceba que esses subintervalos, eles são da forma k1 sobre 2 elevado a n, k mais 1, 1 sobre 2 elevado a n, tá certo? Então, perceba que aqui o meu k ele vai desde 0 até 4 no caso, né? Então, porque o extremo esquerdo é sempre o k, né? Aliás, desde 0 até 3 aqui no caso. Então, quando o meu k for 0, então quando eu for olhar para o conjunto, eu vou definir aqui um conjunto que é o conjunto ENK. Então vai ser o E1, 0. O que é isso? É a imagem inversa
do primeiro subintervalo que eu usei para decompor o intervalo 0 até 2 elevado a n, tá? Então a imagem inversa desse intervalo pela função f é o conjunto vazio, porque não tem nenhum x, de tal forma que f de x vai pertencer a esse intervalo aqui. Todo mundo pertence aos outros, ok? Então esse conjunto aqui para mim vai ser vazio, eu vou até apagar ele. Agora eu vou definir quem que vem a ser o conjunto E11, que é o quê? Vai ser a imagem inversa desse intervalo aqui, tá certo? Pela função f. Quando você olha para a imagem inversa desse intervalo aqui pela função f, eu vou, inclusive, colocar uma cor específica aqui para ele, para destacá-lo, eu vou usar a cor laranja. Então eu vou desenhar um intervalo E11, tá? Não é o intervalo, é o conjunto E11. Que conjunto vai ser esse? Se a gente der um zoom aqui, olha, quem que é o conjunto dos x para os quais f de x pertence a esse intervalo aqui? Ora, esse subintervalinho aqui, ele pertence, tá certo? E esse daqui. Então, a união desses dois conjuntos, esse daqui é o E11, ok? Agora vamos com uma outra cor marcar o conjunto marcar o conjunto E12. O que que é isso? Eu estou olhando para a imagem inversa do intervalo 2 dividido por 2 elevado a n até 3 dividido por 2 elevado a n pela função f. Então é a imagem inversa desse intervalo aqui pela função f. Quando você olha para a imagem inversa desse intervalo para a função f, você vai estar falando de quem? Você vai estar falando de... Aqui quando eu coloquei o E1, eu só cometi um pequeno erro, tá? Porque essa linha, parece que ela está nessa ponta, mas não está. Essa linha ela era para estar emendando aqui, olha. Então esse laranja aqui, na verdade, precisava estar para cá, esse intervalinho aqui, tá certo? E na verdade aqui, esse pedaço aqui é amarelo, ó. Desde essa linha até essa outra, a imagem inversa dele, pela função, a imagem inversa desse intervalo pela função f vai cair justamente aqui, olha. Certo? Esse amarelinho aqui é, deixa eu ver, onde mais que cai aqui dentro? Esse subintervalo aqui também, ok? Bem como esse daqui. Depois, então eu já fiz esse, já fiz esse, já fiz esse. Agora a gente vai olhar para o conjunto que eu vou colocar de outra cor, que vai ser, deixa eu ver, verde, que vai ser o conjunto E13. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar olhando no terceiro subintervalo aqui, eu já olhei para esse, esse e esse. Agora eu vou olhar para a imagem inversa desse pela função f. Quem que vai ser? Ora, vai ser esse conjunto aqui, tá certo? Unido com esse daqui, unido com esse daqui. E aí depois, né, eu iria marcar um pedaço aqui também, que aqui não está tendo mais espaço, tudo bem? Então, esses daqui são os conjuntos que eu estou marcando, né? Lembrando que eu marquei já aqui o conjunto E10. Lembrando que esse aqui é vazio, no caso. Então, por isso que ele não está marcado aqui, tá? Então, pessoal, como que eu vou definir a minha função φn? Eu vou definir a minha função φn como sendo o seguinte. Ela é a função que vai ser uma função simples que, em cada altura, o gráfico dela eu vou plotar nesse azul mais claro, tudo bem? Vai ser uma função simples que vai ser assim, olha. Quando eu tiver acima do nível 2 elevado a n, que é um conjunto que eu vou denotar por, a gente vai denotá-lo por fn, tá certo? Quem que vai ser o fn? Vai ser o f a menos 1 do intervalo desde 2 elevado a n até mais infinito. Então o fn aqui no caso para mim seria o conjunto dos x que não estão marcados aqui, tudo bem? Então a minha função característica vai ser a função que vai coincidir com esse valor aqui sempre que o gráfico da função estiver para cima de 2 elevado a n, então o gráfico da função vai ser aqui, deixa eu usar outra cor para não confundir aqui com o gráfico da f. Talvez esse pink aqui, ó. Vai ser aqui, aqui, tá certo? Aí depois, quando eu estiver dentro do intervalo, quando eu estiver olhando em qualquer um dos conjuntos ENK, que são esses conjuntos aqui, eu vou olhar para a função, para o gráfico da função como sendo, a minha função simples vai ser definida em cada um dos ENK como sendo o extremo inferior do intervalo vezes a função característica do conjunto em questão. Daqui a pouco a gente vai ver a definição, certo? Então assim, nesse conjunto aqui laranja, eu vou definir a minha função como tendo essa altura. Quando eu estiver nesse conjunto amarelo, eu vou definir a função como tendo essa altura aqui, olha, que basicamente é o valor mínimo que ela atinge aqui dentro desse conjunto, certo?
Quando eu estiver dentro aqui desse conjunto aqui, que no caso é o E13, eu vou definir o gráfico dela como sendo isso daqui, olha. Tá certo? Aqui faltou eu definir, só faltou eu fazer uma... Aqui ele era definido aqui, eu que tinha esquecido. E aqui ele está definido assim, ok? Então, pois bem, essa daqui, pessoal, que está em rosa, vai ser a minha função, que a princípio eu tinha colocado ela em laranja, mas eu vou redefinir e vou colocar em rosa, tá certo? É a minha função φ1, essa daqui que vai ser a definição da minha função φ1, tudo bem? Quem que vai ser a minha função φ2? A minha função φ2 vai ser assim, você vai olhar para o conjunto. Ao invés de você olhar para o intervalo de 0 até 2, você vai olhar para o intervalo de 0 até 4. Você vai definir o conjunto F, que aqui no caso era o meu, esse daqui é o F1 na verdade, tá? Esse daqui é o F1. O meu conjunto F2, ele vai ser a imagem inversa do intervalo desde 4 até mais infinito, tá certo? E aí dentro desse intervalo aqui, de 0 até 4, você vai, no final das contas, né? Isso aqui na verdade é 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ok? Então aqui, pessoal, você vai subdividir esse intervalo em 2 elevado a 2n partes iguais, no caso 2 elevado a 4, que vai ser 16 partes iguais, e você vai olhar para a imagem inversa de cada um desses conjuntos pela função f de maneira a definir. Eu não vou nem me arriscar a desenhar aqui porque não vai caber, já dá para perceber que essas linhas estão muito próximas, não vai caber, tá certo? Não vou conseguir fazer visível isso aqui, né? Mas você vai definir os conjuntos E2, porque é sempre o conjunto da forma ENK. Então aqui o meu N, no caso, é 2. Então vai ser o conjunto E20, E21, E22, E23, E210, E211, 12, 13, 14, E215. Esse vai ser o último, tá certo? Da mesma forma que é o que eu parei em E13, e 3 é o número anterior a 2 elevado a 2, aqui eu vou parar em 15. Que é o número anterior a 2 elevado a 2 vezes 2, que é 2 elevado a 4, que é 16, ok? Então, pessoal, perceba que quando eu for calcular, quando eu for plotar aqui o gráfico da minha função φ2, tal como a gente vai defini-la, esse gráfico vai ficar assim. Eu vou tentar plotar pelo menos em alguns conjuntos aqui, tá? Onde for visível. Também vou plotar em pink aqui. Então eu vou sempre plotar como valendo, dentro de cada um desses intervalos, o valor mínimo da função. A lógica é essa, tá? Então vai ser aqui, depois vai ser aqui, aqui vai ser aqui, aí, na verdade aqui, aí aqui assim, aqui vai ficando mais visível, ó. Ok? Aqui assim. Esse daqui que vai ser o gráfico da função φ2, ó, tal como a gente vai defini-la, tá? E aí eu já vou falar qual que é a vantagem da φ2 com respeito a φ1. Tá percebendo como é que tá ficando mais fino a coisa? Tá ficando muito fino, muito mais refinado. Digamos assim que o gráfico dessa φ2 ele está muito mais próximo do gráfico da f, correto ou não? Acho que está fácil de perceber isso. Ok? Basicamente esse aqui é o gráfico da φ2. Então, ó, se você for parar para ver, o gráfico da φ2 ele está muito mais próximo do gráfico da f do que o gráfico da φ1. Então a gente está caminhando, realmente aparece que quando a gente vai definindo φ1, φ2, φ3 e assim por diante, a gente está de fato obtendo funções que estão convergindo para f. Não acho que deu para perceber aqui pelo desenho, tá certo? E perceba que, haja vista que a definição você foi feita refinando a anterior, porque você basicamente você dividiu o intervalo que você tem inclui o anterior e a forma como você dividiu é menor. Você dividiu em subintervalos menores do que aquele que você usou para definir o passo anterior. Então, tal como você define, isso daqui é um refinamento do anterior. Então não é difícil ver, olha aqui no gráfico. Observa como é que, pelo menos aqui no nosso exemplo, φ1 é menor ou igual do que φ2. Por exemplo, se você olha para esse valor de x aqui, que está mais ou menos por aqui, perceba que o φ1 de x está sendo quanto? 2, enquanto que o φ2 de x está sendo o quê? Está sendo esse número aqui, que no caso é, digamos assim, 14/16. Tudo bem? Então, realmente, φ2 de x é maior ou igual do que φ1 de x, e para qualquer outro valor de x que você pegar aqui, a mesma coisa vai ser verdadeira. Ok? Então, a forma como a gente vai fazer é isso.
Qual que é a dificuldade? É para você escrever tudo isso. Então agora eu vou mostrar como é que escreve, mas a lógica você já sabe o que está por trás. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então o que a gente vai fazer? Perceba, eu só vou escrever o que eu falei para vocês. A gente vai fixar o número natural n, ok? E aí a gente vai, para cada k, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar o intervalo o intervalo desde 0 até 2 elevado a n, e aí para cada k, e a gente vai subdividir esse intervalo em 2 elevado a 2n intervalos de comprimentos iguais, que mede exatamente 1 sobre 2 elevado a n cada um. Tudo bem? Então, quando você faz isso, você vai para cada um desses subintervalos, ou seja, para cada k entre 0 e 2 elevado a 2n menos 1, você vai considerar o seguinte subconjunto de x, que é o conjunto ENK. Quem que é o conjunto ENK? É a imagem inversa do intervalo desde k até 2 elevado a n até k mais 1 sobre 2 elevado a n, que são aqueles subintervalos. É a imagem inversa deles pela função f. E você vai definir o fn como sendo a imagem inversa do que restou, que é o subintervalo desde 2 elevado a n até mais infinito pela função f. Ok? E aí a definição da nossa função φn, que de fato vai ser usada no processo de aproximação, é o quê? Ela vai ser é uma função simples, e é fácil a gente ver isso, por quê? Porque ela é uma soma finita, uma combinação linear finita de funções características. Você vai usar o conjunto fn e os conjuntos ENKs que você definiu para definir quem que é a função φn. Então a função φn vai ser 2 elevado a n vezes característica de fn, ou seja, dentro do conjunto fn, você vai estar olhando para o extremo inferior do conjunto, cuja imagem inversa é o fn, que no caso o extremo inferior vai ser esse cara aqui, que é 2 elevado a n, ele que é o coeficiente. E aí você vai, quando você estiver dentro de cada um dos ENKs em questão, você vai definir a sua função φn como como valendo exatamente igual ao extremo esquerdo do subintervalo cuja imagem inversa é o ENK. Quem que é o extremo inferior desse subintervalo? K dividido por 2 elevado a n. Então, como que você vai definir a função em cada um desses ENKs? K vezes 2 elevado a n. K dividido por 2 elevado a n. Está aqui. Então, no final das contas, a minha φn vai ser o quê? 2 elevado a n vezes característica de fn mais essa soma, quando você vai em cada um dos subintervalos, de k vezes 1 sobre 2 elevado a n vezes função característica de e sub enk. Tudo bem, pessoal? Esse daí é a forma como a gente define a função φn. Bom, graficamente aqui está explicado, mas eu já falei para vocês, não preciso nem ficar lendo. Tudo bem? Fiz aqui o exemplo junto com vocês. E agora o que nos resta é a gente provar que realmente essa sequência é uma sequência não decrescente, que está limitada superiormente pela f, que converge pontualmente pela f e que converge uniformemente em cada um dos subconjuntos onde a f é limitada. Ok? Bom, tem certas coisas que não precisa nem fazer a conta. Por quê? Porque são imediatas. Pela construção, é fácil a gente ver que cada uma das φs, elas são menores ou iguais do que a f. Tá certo? Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Pega um x genérico, calcula quem que é φn de x, calcula quem que é f de x, e aí vocês tentem provar para si mesmo, não vai ser difícil vocês fazerem isso, para vocês verificarem que realmente φn de x é menor ou igual do que f de x, ok? Além disso, pela construção, e também vou deixar para vocês verificarem, que φn é menor ou igual do que φn mais 1 para todo n natural. Ou seja, é uma sequência não decrescente de funções. Graficamente, a gente vê isso, é claro que isso não prova nada, mas pela definição é possível vocês provarem mesmo. Por que eu não vou fazer aqui? Porque vai dar muito trabalho, é muito índice e vai acabar, digamos assim, tirando o foco daquilo que eu quero mostrar aqui nessa demonstração, ok? Agora, além disso, pessoal, perceba o seguinte, que f menos φn é sempre um número não negativo, porque a f é maior ou igual do que φn, e além disso, f menos φn é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n. Isso vale para todos os x, para o conjunto dos x, onde a f de x é menor ou igual do que 2 elevado a n. Por quê? Pelo seguinte, se você está num x, se você está olhando para um ponto x, aonde, se você tem um x pertencente a x, aonde a f de x é menor ou igual do que 2 elevado a n, que é o caso aqui, por que isso daqui é verdadeiro? Olha, porque é fácil você perceber que, por construção, o x
ele se escreve como sendo o x. Deixa eu deixar um pouco mais. O x, ele se escreve como sendo Fn unido com a união dos ENKs, quando você faz o k indo desde 0 até 2 elevado a 2n menos 1. Ok? Não é difícil vocês verem isso. Então, se esse f, ele não está... Se você sabe que esse f de x ele é menor ou igual do que 2 elevado a n, então ele certamente não está aqui. Ora, se ele não está aqui, ele tem que estar em um desses ENKs. Então, você sabe que esse x ele pertence a ENK para algum k que está entre 0 e 2 elevado a 2n menos 1. Ok? Ora, quando você olha, se você olhar para a forma como você definiu, quem que é o φn desse x? Ora, imagina que ele está num certo k. Φn de x, tal como definido, vai ser o quê? K dividido por 2 elevado a n. Só que você sabe que esse conjunto ENK, ele é justamente a imagem inversa do subintervalo desde k dividido por 2 elevado a n até k mais 1 dividido por 2 elevado a n, e a amplitude desse intervalo é justamente 1 sobre 2 elevado a n. Tá certo? Então, haja vista que a f, ela certamente, como esse conjunto, ele é justamente a imagem inversa desse subintervalo pela f, você sabe que a distância entre a f e o chão desse intervalo não pode ser maior do que a amplitude do intervalo. Como a amplitude de cada um desses subintervalos é 1 sobre 2 elevado a n, então a distância do gráfico da f até o gráfico da φn não pode ser maior do que 1 sobre 2 elevado a n. E é por esse motivo que nós temos isso aqui. Tudo bem? Então, por esse motivo que a gente sabe que o f menos φn de x, f menos φn está entre 0 e 1 sobre 2 elevado a n. Isso acontece em todos os x para os quais f é menor ou igual do que 2 elevado a n. Ora, então não é difícil a gente ver que f de x menos φn de x vai para 0 para todo n natural. Por que que isso acontece? Veja, pelo seguinte, olha, quando você fixa um x que pertence a x maiúsculo, você sabe que, haja vista que 2 elevado a n, que é o limite superior do intervalo onde você dividiu, né, onde você marcou lá o contradomínio, como 2 elevado a n vai para mais infinito, então você sabe que uma hora, você só tem, com respeito a esse x, você somente tem duas opções. Ou f de x é igual a mais infinito, ou então f de x ele é um número real, certo? É um número real. Ou seja, ele é finito, ele é menor estritamente do que mais infinito. Bom, se esse x que você pegou, ele é tal que f de x é igual a mais infinito, quem que vai ser φn de x? Φn de x vai ser sempre igual a 2 elevado a n. E por quê? Porque, por definição, pessoal, se esse f de x é mais infinito, esse cara sempre vai estar no Fn. Sempre, porque o Fn, ele é quem? Ele é a imagem inversa do intervalo, quer ver? Olha aqui a definição do Fn. Ele é a imagem inversa do intervalo 2 elevado a n igual mais infinito pela função f. Como o meu x é exatamente igual a esse cara, então o meu x ele sempre vai pertencer a Fn para todo o n natural. O que isso significa pela definição de φn? Φn de x vai ser sempre igual a 2 elevado a n, para todo o n natural. E esse número aqui, ele vai para mais infinito. E lembre-se que mais infinito é igual a f de x. Então vai ser verdadeiro que a diferença de f de x menos φn de x vai para zero quando n vai para infinito, quando você estiver nessa situação. Nessa situação, ok, isso daqui é verdadeiro e é uma das coisas que a gente queria provar, ok? Ora, mas pode acontecer muito bem de f de x ser finito, correto? Perfeito. Bom, se f de x for finito, o que vai acontecer? Por maior que ele seja, como 2 elevado a n está indo para mais infinito, uma hora esse x que você tomou, o f de x vai ficar menor do que 2 elevado a n, ok? A partir de então, para todo n de tal forma que 2 elevado a n é maior do que f de x, e isso vai acontecer a partir de um certo n, você sabe que esse x que você fixou, a partir de então ele vai pertencer a algum desses ENKs. Algum deles. Ele jamais vai pertencer ao Fn a partir desse n. Tudo bem? Ele vai sempre pertencer a um desses ENKs. E conforme a gente vai vendo, pessoal, conforme você vai refinando, pela construção, você sabe que o gráfico da função f, já vista que a gente até mostrou isso,
a distância entre f de x e φn de x vai ser menor do que 1 sobre 2 elevado a n. Então, quando n vai para infinito, como isso aqui vai para zero, e esse daqui do lado esquerdo também é zero, então isso aqui também tem que ir para zero, e portanto isso aqui também vale. Tá certo? Então a gente já provou que isso vale para quando x é infinito, para quando f de x é infinito, e para quando f de x é finito. Então, realmente, a gente pode afirmar sem medo de que f de x menos φn de x vai para zero quando n vai para infinito para todo x. Ou seja, a gente provou que realmente φn, no final das contas, o que a gente provou é que pontualmente φn de x converge para f de x para todo x em x. Ou seja, a primeira parte da convergência a gente já provou, ok? O que nos resta provar? Nos resta provar a convergência uniforme para todos os conjuntos onde a A ela é limitada, ok? Essa que é a última parte que falta provar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, bom, então o que a gente precisa provar é que, fixado um conjunto A onde a f seja limitada, φn converge uniformemente para f, ou seja, para todo epsilon positivo, existe um número n0 a partir do qual módulo de f de x menos φn de x é menor do que epsilon, para todo n maior ou igual do que n0 e para todo x pertencente a A. É isso que a gente precisa provar, ok? Pois bem, vamos então fixar um conjunto A pertencente a x, um conjunto de tal forma que f restrito a ele é limitado por uma constante que eu estou chamando de m, tá certo? Para algum m positivo, né? E aí, a gente vai tentar provar que nesse conjunto, a φn converge para f uniformemente, ok? Bom, o que vai acontecer? Esse m é um número fixo a partir de agora, que só depende do conjunto A. Eu poderia colocar aqui uma dependência em A nesse m, mas subentende-se isso, ok? Então eu sei que a partir de um certo número natural, 2 elevado a n vai ficar maior do que m. E a partir de então, isso vai sempre acontecer. Ou seja, para todo n suficientemente grande, 2 elevado a n vai ser sempre maior do que m, ok? Então perceba, pessoal, que quando você tiver dentro do conjunto A, para todo n maior ou igual do que esse número a partir do qual isso aqui acontece, esse x que você fixou no conjunto A sempre vai pertencer aos conjuntos ENKs e nunca aos conjuntos FNs, tá certo? Porque você sabe que a imagem da f não passa de m, e m é menor do que 2 elevado a n, beleza? Então perceba o seguinte, dado o epsilon positivo, eu vou tomar um número, fixado um epsilon arbitrário, eu vou fixar um número n0 natural que seja de tal forma que 1 sobre 2 elevado a n0 é menor do que epsilon, ok? Perceba que esse n0 ele só depende do epsilon e de mais ninguém, ok? Então o que acontece? Quando eu tiver, perceba que vai valer a seguinte desigualdade, quando eu for avaliar, quando eu for estimar o valor de módulo de f de x menos φn de x, haja vista que, assim, esse número aqui, para todo x pertencente a A, isso vai sempre ser menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n. Por quê? O que justifica essa desigualdade aqui? O que justifica essa desigualdade? Ora, como x está em A, eu sei que f de x é menor ou igual do que m. Só que eu escolhi o m como sendo um número menor do que 2 elevado a n. E eu sei que isso vai valer para todo n suficientemente grande. Então eu já estou supondo aqui, sem perda de generalidade, que esse n0 aqui que eu fixei, que também satisfaz isso, ele também é tal que 2 elevado a n0 é maior do que m, tá? Eu estou supondo isso também. Então, na verdade, perceba que esse número n0 ele depende de duas coisas. Primeiro, do epsilon e depois do m e depois do conjunto A em questão, porque esse m depende do A, tudo bem? Mas não tem problema. Então aqui eu sei que esse f de x aqui que eu estou fixando, quer dizer, quando eu pego um x pertencente a A, eu sei que f de x, por um lado, ele é menor ou igual do que m, que eu estou supondo que ele é menor do que 2 elevado a n. 2 elevado a n, tá certo? Onde eu também estou supondo aqui que esse meu n é maior ou igual do que n0. Ok? Qualquer um. E aí o que acontece? Isso daqui significa que esse x, ele pertence a um certo ENK para algum k entre 0 e 2 elevado a 2n menos 1, certo? Mas acontece que eu sei que desses conjuntos ENKs, eu sei que vale isso daqui, olha. Eu sei que módulo de f de x menos φn de x é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n. Só que o n que eu estou tomando, ele é maior ou igual do que n0. Então 1 sobre 2 elevado a n é estritamente, na verdade, é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n0.
E eu fixei esse 1 sobre 2 elevado a n0 de tal forma que ele seja menor do que epsilon. O que a gente provou no final das contas? Então a gente provou que, o que a gente provou? Que dado epsilon positivo, assim, que fixado um conjunto A, onde a função f é limitada, dado epsilon positivo, existe um n0 que depende apenas do epsilon e do conjunto em questão, de tal forma que módulo de f de x menos φn de x é estritamente menor do que epsilon, e isso vale para todo n maior ou igual do que n0 e para todo x pertencente a A. Ou seja, isso daqui está provando, no final das contas, que φn converge para f uniformemente em A, ok? Isso daqui implica que φn converge para f uniformemente em A, ok? E isso daí prova o item A, beleza? O que resta provar? O item B, que é o mesmo enunciado para funções complexas. Pois bem, vou deixar para vocês pensarem, mas para isso basta a gente aplicar o item A para as partes positiva e negativa das partes real e imaginária da função f. O que eu estou querendo dizer? Perceba que você pode escrever a função f, por ser uma função complexa agora no item B, você pode escrevê-la como sendo, né? Quer dizer, f de x, você pode escrever como sendo parte real de f de x mais i vezes parte imaginária de f de x. Só que a parte real você pode, que é uma função real, tá certo? Mas ela é uma função real que não precisa ser não negativa. Perceba que eu só posso aplicar o item A para funções não negativas. Isso é extremamente importante. Por esse motivo, a gente tem que escrever essa função como sendo parte positiva dela menos parte negativa dela, mais i vezes parte positiva de f menos parte negativa da parte imaginária de f. E aí você aplica para cada uma dessas 4 funções o item A, e com isso você consegue aqui uma função, digamos assim, uma sequência φn1 que aproxima essa, uma sequência φn2 que aproxima dessa, φn3 que aproxima essa, e φn4 que aproxima essa. Então a função φn que vai aproximar a função f vai ser quem? φn1 menos φn2 mais i que multiplica φn3 menos φn4, ok? Essa função é a função que vai fazer o serviço que a gente quer no item B. Tudo bem, pessoal? Bom, era isso daí que eu tinha para falar. Perceba que a aula ela não tinha muita coisa, não tem assim, o conteúdo não é tão extenso, mas a demonstração desse teorema em particular demora bastante tempo. Então, esse teorema vai ser extremamente importante nas aulas seguintes, vocês vão se lembrar dele, tá certo? Dediquem um bom tempo para vocês entenderem pelo menos a ideia da demonstração, tá certo? Vocês têm que saber a ideia dessa demonstração, não é nem tão difícil assim de vocês, digamos assim, memorizarem a demonstração, e isso é importante, tá? Isso pode ser cobrado em algum momento. Seria uma demonstração muito interessante, inclusive, de ser cobrada. Então, estudem direitinho isso daí, tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.